Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do Grego Intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos aqui para mais uma das nossas aulas e temos aqui falado sobre esse texto de Atos 27 e 19. Temos feito a análise do texto, a sua tradução e também aplicado a questão sintática envolvida na discussão aqui para o texto que temos estudado. É basicamente isso que nós temos feito aqui, não é? Então, baseado nisso, a gente terminou aqui falando sobre essa palavra aqui, né? Autorreiras, que é exatamente essa palavra que diz respeito a essa tradução aí com 4 palavras no português com as próprias mãos, exatamente com a ideia, uma palavra grega para 4 palavras em português, para mostrar aí um tanto. Eu gosto de chamar atenção para isso, para mostrar que essa discussão de uma interpretação mais literal e tudo isso, e uma luta por isso é uma luta inócua, sem sentido, certo? E passando adiante, então, nós temos aí autorreres, e aí nós temos ten skewen, tu ploiu, eripsan, certo? Que é exatamente aqui. Eu vou começar por aqui porque é exatamente onde nós temos o verbo, certo? Então, aqui em Atos 27 e 19, nós temos aqui o verbo eripsan. Interessantemente, esse verbo aqui, ele é o verbo, deixa eu me chamar aqui sua atenção, é o verbo ripto. Ok? E ele significa exatamente isso, né? Lançar não é um verbo tão comum, pelo que eu estou contando aqui. Ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes no Novo Testamento. Nós temos o verbo balo, né? Que é o verbo lançar, mas no caso aqui nós temos o verbo ripto, e aí ele está na sua forma aorista, por isso tem o epsilon de aumento aqui. Ó. Além disso, podemos perceber aqui, como ele diz, né, com as próprias mãos lançamos, e aí, se eles estão lá se eles estão no barco, né, o contexto aqui lá de Paulo, então ele diz aqui que eles lançaram, obviamente deve ter sido ao mar, né? Então, basicamente é isso aí que a gente pode considerar, mas a palavra mar, né, thalassa, não está aí. Ok, lançamos e aí nós temos ten skewen. Skewen é uma palavra que significa equipamento, certo? No caso aí foi traduzido como armação, e ela só aparece pelo que estou vendo aqui, ela só aparece em Atos 27 e 19, exatamente. Então aqui nós temos essa palavra aqui, armação, skewed, ela só aparece uma vez no Novo Testamento, tá? É uma rapax legumena aí. Nesse caso não tão... a gente precisa separar um pouco, claro, porque senão a gente vai começar a botar a cabeça, né? Colocar a nossa cabeça em muita coisa que não é assim tão essencial. Por que eu estou falando isso? Porque é claro que uma palavra que aparece uma vez só, ela tem a sua relevância. Mas nesse caso ele está falando sobre a armação do navio. Então não é tão assim relevante como, por exemplo, quando aparece uma rapax legumena no meio de uma passagem doutrinária. Uma passagem-chave que demanda uma análise para que se tenha uma conclusão doutrinária. Então, se essa passagem vai aparecer no meio de uma... Aliás, se essa palavra, rapax legumena, vai aparecer no meio de uma conclusão doutrinária, no meio de uma passagem doxológica ou doutrinária, ou até prática também, por exemplo, de uma epístola ou algo parecido, então isso faz uma grandiosa diferença. Mas o fato aqui é que essa é uma rapax legumena, falando de um barco, nesse caso, não vai ser tão relevante. Não estou dizendo que a palavra não é importante, que toda palavra, que existe alguma palavra que não tem importância no Novo Testamento. Só estou dizendo que ela não é tão importante quanto. Então a gente vai tirar? Claro que não. Acho que você está entendendo o que eu estou dizendo, né?
Então, o meu toque aqui é sobre aquilo que a gente fala sobre o estudo de palavras, certo? Eu gosto de chamar a atenção para as nossas palavras, especialmente sobre essa frequência das palavras, certo? Exatamente por essa razão, porque a gente precisa aprender a estudar as palavras, a gente precisa aprender a fazer o estudo correto das palavras, para que não seja um estudo que de repente você passa muito tempo estudando uma palavra que não deveria tomar tanto o seu tempo quanto outra, ok? Por exemplo, se Paulo está falando sobre dikaiosune, que significa justificação, é claro que você vai tomar mais tempo em dikaiosune quando Paulo fala sobre isso, do que, por exemplo, quando ele fala lego, logos, dependendo do contexto, né? Por quê? Porque dikaiosune, justificação em Paulo, tem uma relevância importantíssima. Então você vai dar muita importância, você vai dar muito tempo, pelo menos proporcionalmente em relação a outras palavras, beleza? Mas fica aí a notificação de que a palavra armação aqui, ela é uma Rapax legumina skewen, beleza? Almar, como eu falei, não necessariamente está no original, mas é óbvio que se eles estão num barco, eles vão lançar algo, deve ser para o mar, então fica subtendido. Além disso, nós temos a armação, skewen, e aí nós temos ploio, melhor dizendo, porque quando nós temos um ditongo no grego, o acento vai adiante aí, né? Mas é ploio. Então, nós temos aí, ó, tu ploio, do navio. Então, essa é a construção que a gente tem, lançamos ao mar a construção do navio. O ponto aqui, basicamente, é mostrar que skewen, tu ploio, na verdade, recebe um artigo, como você pode notar. Aqui nós temos o artigo e aqui nós temos o outro artigo, a armação do barco. É claro que ela está aí no acusativo, né? A armação, por conta do verbo aqui, ó, lançar. Quem lança, lança algo, ou lança alguém. Então, teniskewen é o objeto desse verbo. Bom a gente entender, olha aí, ó. No grego, a gente tem o verbo lá no final, que pra gente no português é estranho demais. Em português, se a gente fosse traduzir isso, a gente ia dizer: e no terceiro dia, com as nossas próprias mãos, a armação do barco lançamos. Vê como fica estranho. Vê como não dá para traduzir palavra por palavra exatamente na mesma ordem, certo? Mas o ponto é, o objeto está aí, então nós temos o artigo, o substantivo núcleo. Por que é o substantivo núcleo, professor? Porque stewen é aquele que recebe a atribuição. A locução genitiva é exatamente essa construção inteira. Temos o substantivo núcleo e o substantivo genitivo. O substantivo genitivo, tuploio, que atribui, ok? Atribui uma característica, traz uma atribuição, para não falar atribui uma atribuição, ao substantivo núcleo. No caso, foi a armação do barco, não foi a armação da vela, não foi a armação do remo, não, foi a armação do barco. Todo lá eles lançaram exatamente porque eles estavam no meio de um naufrágio, né? Precisavam abrir mão ali do máximo de gear, de equipamento, exatamente para poder ainda sobreviverem mais um pouco. Muito bem, tendo colocado esse ponto, podemos aí então ir para o próximo. Aliás, antes disso, só lembrando que exatamente a nossa colocação aqui como um marcador de função é que dentro das locuções genitivas, o artigo ele vai marcar essa posição da locução genitiva. Ele vai trazer para a gente o fato de que ten, skewen, tu, ploio, se os dois têm artigos, aí nós temos uma marcação sintática, né? Uma marcação, inclusive morfológica também, pela forma das palavras,
dessa construção sintática. Professor, qual é a relevância disso? A relevância é uma relevância gramatical. O artigo está aí para marcar que nós temos uma locução genitiva, para indicar isso, para trazer alguma ênfase sobre esse fato, para que a gente entenda como é que funcionam as locuções genitivas. Parece estranho ter que repetir isso, mas muitas vezes a gente vê os alunos não entendendo bem ainda como funcionam essas locuções genitivas. Então, por isso, é bom a gente prestar atenção. Muito bem, seguimos aí então para 1 Coríntios 10, 16. Temos aqui, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, temos aí esse texto de 1 Coríntios 10, 16. Então, vamos entender aqui o que Paulo falou e fazer a nossa análise dentro das categorias sintáticas, das categorias gramaticais. Aqui a gente tem, ele começa com esse porventura, tá? E na verdade ele começa com esse porventura, com essa palavra aí, porque ele vai fazer uma pergunta, né? Então, não é que o grego vai trazer diretamente aí a palavra para que nós tenhamos essa palavra porventura, mas pelo fluxo da argumentação se entende que é disso que Paulo está falando, certo? Coçando um pouco aqui, mas vamos lá. O cálice da bênção. Nós temos aqui, ó, to, poterion. Lembra que poterion, talvez se quiser lembrar de pote, né, de algo assim, estamos falando de cálice, certo? Poterion, tá? Então, é uma palavra não tão rara no Novo Testamento. Aparece aqui pra gente 31 vezes. Acima de 25 vezes já é uma palavra que vale a pena memorizar, certo? Que vale a pena você ter na cabeça. Eu lembro que quando eu estudava muito a parte de vocabulário no início dos estudos, a gente tinha uma certa frequência até onde a gente ia, né? Até 50 vezes, dá mais ou menos ali umas 400 palavras que é importante o aluno memorizar, certo? E quanto mais familiaridade com o texto, isso vai obviamente aumentando de forma até orgânica, né? Mas intencionalmente é bom que ele tenha aí pelo menos as palavras que aparecem até 50 vezes. Menos do que isso, é mais com o tempo. É claro que quanto mais você aprender, melhor. Mas isso vai muito da nossa familiaridade. Então temos aí o cálice tes eulogias. O cálice, desculpa aí, botou tes eulogias, que é o cálice da bênção. Lembra que a palavra eu, no grego, normalmente é um prefixo que indica algo positivo, algo bom. Então nós temos eucharistos, por exemplo, né, que significa ações de graças, e nós temos a palavra eulogias, de onde vem inclusive a nossa palavra eulogia. Certo? Que tem exatamente essa ideia, né, de a eulogia, se não me engano, ou então elogio, né? Provavelmente vem daí também, né? Uma boa palavra literalmente significa isso, né? Uma boa palavra. Nesse caso aqui, a palavra significa bênção, certo? Eulogias, nesse caso, significa bênção. Então, seguindo adiante aqui, 1 Coríntios 10, 16, a própria palavra eulogia também vai aparecer algumas vezes, por exemplo, em Hebreus 6:7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O léxico aqui até nos diz que talvez ele recebe um elogio, né? Uma eulogia, uma boa palavra da parte de Deus. É uma possibilidade aí, mas só para você entender essa palavra, tá?
Então, topoterion, teseulogias, o cálice da bênção. Então, o cálice da bênção que abençoamos, né? Ho eulogumen. Eu sempre acho bem interessante o fato de que quando nós temos no grego, a gente tem muitas vezes o que a gente chama de o que a gente poderia chamar de uma redundância. No português a gente não gosta de falar assim, né? Subir para cima, descer para baixo e tal. E a gente não gosta de abençoar o cálice da bênção que abençoamos, por exemplo. A gente usaria uma palavra diferente. Mas o Novo Testamento, no grego especificamente, a gente não tem essa dificuldade. A gente vê muitas vezes os autores utilizando palavras uma adjacente à outra com a mesma raiz, sendo o que nós chamaríamos em português de redundantes. Mas eles não estão sendo redundantes assim gratuitamente. Eles estão usando as palavras exatamente com esse propósito. Algumas vezes as traduções elas evitam utilizar as mesmas palavras porque estilisticamente no português realmente fica um pouco um pouco diferente e talvez um pouco inferior no português em termos de estilo, quando a gente fica repetindo palavras da mesma raiz. Abençoar com uma bênção, por exemplo. Mas, se você abençoa, é claro que é uma bênção. Mas eu acho interessante quando as versões, elas, para evitar uma certa, aliás, quando elas transpõem essa barreira aí do medo de serem redundantes e acabam inserindo ali, de fato, a mesma palavra da mesma raiz. Isso eu acho muito positivo. Foi o caso aqui, né? O cálice da bênção, ho elogumen, que abençoamos. Por quê? Porque aqui temos novamente a mesma palavra, aliás, a mesma raiz, certo? Eulogias, eulogumen. Então, é o cálice da bênção que abençoamos, certo? E aí nós temos o ri, que significa não. O ri é uma outra forma de dizer não no grego, né? Nós temos nós temos uk, dependendo do seu contexto, e aí nós temos o ri, ok? Agora o ri é uma forma mais uma forma mais, como é que eu vou dizer? Ela é uma forma mais enfática, certo? Segundo os nossos léxicos aqui, ele é uma forma mais enfática de negação. E além disso, ele também evoca, certo? Uma resposta positiva, certo? Ele evoca uma resposta positiva. Lá em Marcos 5,46 diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, esse não fazem os publicanos começa com o rei, certo? Quando a gente tem aqui Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, esse ri aí, ele utiliza exatamente quando ele diz não é a vida, o ri hepsei, ou psichei, o ri hepsichei, pleion estintes, trofes, kaitosoma tu endimatos. Ou seja, a ideia é dizer que esse ri é que traz, que evoca essa resposta por parte do interlocutor, certo? Do seu leitor nesse caso. Então, essa palavra, o ri, ela é exatamente a razão de nós termos o nosso porventura aqui. Professor, mas não tem a palavra porventura. Não tem a palavra porventura, mas nós temos uma partícula que evoca, certo? Uma resposta
do seu leitor, né? Porventura, certo? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E aí, obviamente, o interlocutor vai ter que responder certo? Ele é. Jesus pergunta, não é a vossa vida mais do que o alimento? Sim, é. Então, eu estou esperando uma resposta afirmativa e para isso eu utilizo uma partícula negativa. Qual é a partícula que eu uso? O ri. Essas colocações são importantes para a gente poder entender, como falei, né? A tradução. Ele começa com porventura. Por que ele começa com porventura? Ele requer uma resposta da gente. Koinonia é uma palavra conhecida nossa, não precisamos nos tomar tanto tempo. A comunhão, estin, que é o verbo ser. Então, não é a koinonia, a comunhão. A comunhão do que? Tu haimatos. Tu haimatos, a comunhão do sangue. O que eu considero bem relevante com relação a isso é que nessa construção aqui nós temos um genitivo, tu, e terminado aqui em haimatos, certo? Terminado em ômicron sigma. Só que normalmente a gente lembra que ômicron sigma tem a ver com o caso nominativo, né? Mas nesse caso é o caso genitivo, tanto que nós temos tu haimatos. Por quê? Porque nós temos uma palavra aí, palavra haima, é a palavra para sangue, ok? Haima. A palavra para sangue é a palavra de terceira declinação. Muito bem, então não é a comunhão do sangue, tu Christu, o sangue de Cristo. Então, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O ri, né? O ri koinonia estin tu haimatos tu Christu. Então, topoterion tes eulogias hoeologumen, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão. O ri koinonia estin tu haimatos tu Christu. Fica essa questão aí. E Paulo continua, né? Ton, arton. Lembra que arton é pão, então um pedaço de pão também é traduzido como arton. Então, o pão, ton arton, hon klomen, hon klomen. Esse hon tem a ver com a ideia de que, ok? Ele é o nosso pronome relativo, está, que eu acho muito belo do grego é que o seu pronome relativo toma o caso das palavras às quais ele se refere. Então, o pão que, e aí nós temos klomen, o pão que partimos, klomen. A palavra klomen é o verbo klao. Desculpe aqui, vamos lá. É o verbo klao, que significa eu quebro, tá? Então, o pão que partimos, aí ele prossegue, o ri, koinonia, novamente, olha a palavra o ri, né? O pão que partimos não é o ri, koinonia, comunhão, a comunhão, tu somatos, a comunhão do corpo. Novamente aqui você tem genitivo. E aí nós temos aqui terminado em ômicron sigma. Por quê? Porque a palavra soma significa corpo e também é uma palavra de terceira declinação. Então, não é a comunhão, o pão que partimos, to arton hon klomen, o rikoinonia tu somatus tu Christu estin, ou seja, não é a comunhão do corpo, tu somatus tu Christu, de Cristo. Estin, não é,
ok? Então aí você consegue notar que a gente tem algumas, na verdade, nesse caso aí nós temos algumas palavras no genitivo, algumas locuções genitivas que fazem valer a pena a gente considerar e poder passar para o próximo texto, nesse caso, na próxima aula. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Valeu!